No coração de um mundo antigo, onde a fé era um fio tênue mais poderoso a unir o homem ao divino, erguia-se um santuário de proporções imensuráveis. Não em sua arquitetura, que podia ser modesta aos olhos de muitos, mas na sacralidade que emanava de suas paredes, nas práticas que ali se desenrolavam, e, acima de tudo, na presença incomensurável do Criador. Era um tempo de transição, um período em que as vozes dos profetas pareciam ter silenciado, e a comunicação direta entre Deus e o seu povo tornara-se um sussurro distante, quase inaudível. A liderança espiritual, personificada no venerável sumo sacerdote Eli, enfrentava tempos sombrios, marcados pela apostasia e pela negligência de seus próprios filhos, cujas ações lançavam uma sombra sobre a santidade do serviço a Deus. O templo, outrora um farol de esperança e retidão, parecia adormecido sob o peso da desobediência e do esquecimento das leis divinas. A esperança, contudo, residia nos cantos mais silenciosos, nos corações mais puros, naqueles que, mesmo sem plena compreensão, se dispunham a ouvir. Este roteiro mergulha na narrativa bíblica de Samuel, um menino que, em meio à decadência espiritual de seu tempo, se tornou o canal de comunicação de Deus. A singularidade desta abordagem reside em focar não apenas nos eventos proféticos, mas na jornada íntima de Samuel, sua confusão inicial, a pureza de sua intenção, e a coragem que brotou de sua fé ainda em formação. Em um mundo onde a voz divina era escassa e mal compreendida, este é o relato de como um coração jovem e dedicado se tornou o receptáculo de uma mensagem celestial, redefinindo não apenas seu próprio destino, mas o curso da história de Israel. A história não é apenas sobre um menino ouvindo Deus, mas sobre a preparação de um vaso, sobre a arte da escuta em um mundo barulhento, e sobre o poder transformador de um simples sim, Senhor. A ambientação é crucial. O santuário, especialmente o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, onde a Arca da Aliança repousava, um símbolo tangível da presença de Deus. A luz das lamparinas, tremeluzente, criava um ambiente de mistério e reverência, um palco perfeito para o encontro do finito com o infinito. O problema central que este roteiro explora é a dificuldade intrínseca da comunicação divina em um contexto humano marcado pela imperfeição. Eli, o sumo sacerdote, e seus filhos representam o lado humano da fé, com suas falhas e fragilidades. Samuel, por outro lado, representa a pureza da resposta, a ausência de preconceitos ou agendas próprias, a disponibilidade incondicional de um coração que ainda não foi corrompido pelas complexidades do mundo adulto. É essa pureza que o torna o ouvinte ideal. A relevância desta narrativa transcende os milênios. Em nossos dias, em meio a um fluxo constante de informações e distrações, a capacidade de ouvir, de discernir vozes, e de responder com clareza e propósito é mais vital do que nunca. Muitas vezes, buscamos sinais grandiosos ou intervenções espetaculares, mas esquecemos que a voz de Deus pode, e frequentemente o faz, falar através do silêncio, através de sussurros gentis que exigem nossa atenção e humildade para serem ouvidos. A história de Samuel nos convida a examinar nossa própria receptividade espiritual, a cultivar um espaço interior de quietude onde possamos nos sintonizar com a vontade divina. Ela nos lembra que a obediência, iniciada por um simples ato de escuta, é a chave para desbloquear propósitos maiores do que podemos imaginar. Este roteiro se propõe a desdobrar a jornada de Samuel de uma maneira que ressoe com as experiências de busca e descoberta espiritual de cada indivíduo. Não se trata de uma análise teológica aprofundada, mas de uma representação vívida e emocional do momento em que um chamado divino encontra uma alma disposta. O foco estará na atmosfera carregada de expectativa, na inocência do menino que se move na penumbra do santuário, e na gradual realização de que não é um homem, mas o próprio Criador que o chama. A tensão se construirá não através de ações externas grandiosas, mas através da intensidade crescente da experiência interior de Samuel, culminando no momento de rendição e aceitação. Este momento, banhado em luz e verdade, não é o fim, mas o glorioso início de uma vida dedicada a um propósito sagrado, um testemunho do poder de Deus em usar os mais inesperados para cumprir seus desígnios eternos. A atmosfera no santuário naquela noite era densa, imbuída de um silêncio que não era vazio, mas carregado de reverência e expectativa. A luz das lamparinas, ao dançar sobre as tapeçarias intrincadas e os metais polidos do altar, projetava sombras mutáveis que pareciam respirar com a quietude sagrada.
No centro de tudo, a Arca da Aliança, um cofre de madeira revestido de ouro puro, pulsava com uma energia invisível, um elo tangível entre o céu e a terra. Era neste espaço de profunda santidade que um jovem servo, Samuel, dormia, alheio à magnitude do momento que se desenrolava ao seu redor. Sua presença ali não era por acaso, mas fruto de uma promessa e de uma dedicação de sua mãe, Ana, cujo clamor por um filho fora atendido com a condição de que ele serviria a Deus. Essa raiz de serviço, plantada em solo de fé e gratidão, moldaria a receptividade de Samuel à voz que em breve ressoaria em seu íntimo. O ambiente físico do templo, com seu aroma de incenso e a quietude quebrada apenas por sons sutis e reverentes, era o crisol perfeito para o florescer de uma consciência espiritual. O chamado inicial de Deus não se manifestou como um trovão estrondoso, mas como um sussurro persistente, uma inquietação suave que despertou Samuel de seu sono. Sua reação imediata foi de confusão natural. Em sua mente jovem e ainda sem experiência com manifestações divinas diretas, a voz parecia emanar de seu ambiente familiar. A figura do sumo sacerdote Eli, uma presença constante e autoritária em sua vida, tornou-se o ponto de referência lógico para essa nova experiência. A ingenuidade de Samuel é um elemento crucial aqui. Ele não buscou glória, nem poder, nem reconhecimento. Sua única motivação era o serviço a Eli, em quem via a autoridade religiosa e espiritual da época. Essa simplicidade de propósito é a antítese da complexidade, por vezes, da ambição que poderiam obscurecer a clareza da mensagem divina. Agora, consideremos como essa pureza de intenção é um farol em meio às distrações modernas, onde muitas vezes a busca por validação externa pode nos desviar da escuta autêntica. Prosseguindo, a persistência do chamado, manifestada agora em uma intensidade crescente, começou a desviar Samuel da explicação inicial baseada em Eli. A cada vez que o menino se dirigia ao sacerdote, encontrando-o adormecido, a dissonância entre sua percepção e a realidade se aprofundava. Essa repetição, longe de ser tediosa, serviu como um processo de refinamento espiritual para Samuel. Foi uma oportunidade de aprender a discernir, de questionar suas próprias interpretações à luz da experiência. A cada interação com Eli, a verdade se tornava mais clara. Aquela voz não era de homem, mas de algo muito maior, muito mais transcendente. Essa jornada de discernimento, embora iniciada em um contexto de simplicidade literal, espelha a jornada de muitos hoje em dia, que precisam se despojar de suas primeiras impressões e buscar uma compreensão mais profunda das mensagens que percebem em suas vidas. O ponto de virada ocorreu quando a voz, em sua terceira manifestação, já não podia ser atribuída a qualquer figura humana conhecida por Samuel. A atmosfera ao redor do menino, que antes era apenas reverente, agora emanava um brilho etéreo, uma luz suave e penetrante que não provinha das lamparinas. Essa iluminação, um sinal visível da presença divina, transcendeu a compreensão sensorial imediata de Samuel e atingiu diretamente seu espírito. Foi nesse instante que a revelação se tornou inegável. Ele não estava sendo chamado por um sacerdote, mas por Deus. A magnitude dessa percepção o dominou, não com medo paralisante, mas com uma profunda humildade. A luz dourada que banhou seu rosto não era um reflexo do ambiente, mas a irradiação da verdade divina que o envolvia, marcando a transição de um servo obediente a um profeta em formação. Ademais, a resposta de Samuel foi um espelho de sua jornada de aprendizado e crescimento. Não houve hesitação, nem questionamento sobre sua inadequação. Em vez disso, com a alma agora sintonizada com a fonte daquela voz, ele proferiu as palavras que selariam seu destino e o de Israel. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Esta declaração não foi um mero reconhecimento, mas uma entrega completa. Era a culminação de sua confusão inicial, de sua busca por Eli, e da revelação da presença divina. A submissão implícita em "o teu servo ouve" indica uma prontidão não apenas para ouvir, mas para obedecer, para agir de acordo com a vontade divina. Para nós, em nossas vidas, este momento ressalta a importância de responder à voz de Deus com essa mesma mistura de humildade e prontidão, reconhecendo que a obediência é a expressão máxima de nossa fé. A compreensão de Samuel sobre o chamado divino foi um processo intrinsecamente ligado ao seu desenvolvimento físico e espiritual. Ele não era mais o menino que, em um sono turbulento, atribuíra a voz divina à figura familiar de Eli.
Agora, desperto e com os sentidos aguçados pela presença celestial, ele percebia uma nova dimensão de realidade. As trevas do santuário, antes um manto reconfortante, transformaram-se num palco de revelação. Era como se as sombras se afastassem para dar lugar a uma luz interior, uma clareza que transcendia a percepção visual. Essa transição da confusão para a clareza, da atribuição humana para o reconhecimento divino, é fundamental para entender a natureza da fé. Muitas vezes, em nossas próprias vidas, a verdade se revela não em um instante de epifania espetacular, mas em um processo gradual de despojamento de nossas suposições. Assim como Samuel precisou sair do quarto de Eli para entender a origem do chamado, nós também somos chamados a transcender nossas interpretações iniciais e buscar uma compreensão mais profunda das mensagens que recebemos. Mais adiante, o jovem servo aprendeu que a voz de Deus opera com uma sutileza que, paradoxalmente, exige uma atenção redobrada. A intensidade da luz etérea que o envolvia não era um espetáculo para deslumbrar, mas um convite a uma escuta mais profunda. Essa luz, emanando de uma fonte celestial, não buscava competir com a iluminação das lamparinas, ela as complementava, transmutando a atmosfera física do templo em um santuário interior. É como se a própria presença divina reorganizasse a percepção de Samuel, alinhando seus sentidos à frequência do Espírito. Essa recalibração espiritual é um aspecto crucial da jornada de fé. Pense em como, ao nos concentrarmos em uma tarefa árdua, o mundo ao nosso redor parece diminuir. Da mesma forma, quando Samuel se voltou para a voz divina, o ruído do mundo, personificado pela presença terrena de Eli, perdeu sua relevância. A partir de então, Samuel experimentou a profundidade da humildade diante do sagrado. A prosternação não foi um gesto mecânico, uma mera continência religiosa aprendida em seus anos de serviço. Foi um ato orgânico, uma resposta física à magnitude esmagadora da revelação. O rosto banhado pela luz dourada simboliza a aceitação total, a entrega de sua própria identidade à vontade divina. Essa rendição não era um sinal de fraqueza, mas de força interior. Era o reconhecimento de sua pequenez diante da grandeza de Deus, e, ao mesmo tempo, a afirmação de sua disposição em ser um instrumento. Assim como um barro maleável nas mãos do oleiro, Samuel ofereceu-se para ser moldado. É um lembrete poderoso para nós. Nossa própria jornada de crescimento espiritual é frequentemente pavimentada com momentos de rendição, onde deixamos de lado nossas próprias vontades para abraçar um propósito maior. Adicionalmente, a resposta articulada por Samuel, fala, Senhor, pois o teu servo ouve, encapsula a essência da vocação profética. Não é apenas uma declaração de audição, mas um compromisso de serviço. A palavra servo carrega um peso significativo, denota lealdade, submissão e disponibilidade para cumprir qualquer tarefa. Essa prontidão, brotando de um coração jovem e ainda não corrompido pelas complexidades da vida adulta, é o que torna a resposta de Samuel tão potente. Ele não pediu detalhes, não impôs condições, não expressou receio sobre o que seria requerido. A sua era uma aceitação pura e simples. Essa simplicidade de resposta é um modelo para nós quando nos confrontamos com um chamado divino em nossas vidas. Pense em como, ao receber uma instrução clara em seu trabalho ou em sua família, a resposta mais eficaz é muitas vezes um simples entendido seguido de ação. A prontidão de Samuel ecoa essa mesma dinâmica, mas em um contexto infinitamente mais sagrado. Por conseguinte, o momento de silêncio após a resposta de Samuel é tão eloquente quanto as palavras proferidas. Foi o instante em que a comunicação cessou temporariamente, permitindo que a verdade da vocação se assentasse no coração do jovem. Esse ato não era um vazio, mas um espaço de transformação. Era o prenúncio de uma nova era, não apenas para Samuel, mas para toda a nação de Israel. A voz que o chamara não era uma entidade distante e impessoal, era um Deus que se dignava a falar diretamente com um de seus filhos, escolhido não por mérito próprio, mas pela pureza de seu coração. Essa intimidade entre o Criador e a criatura é o cerne da experiência religiosa, um testemunho de que Deus deseja se relacionar conosco de forma pessoal e significativa. A história de Samuel nos convida a buscar esses momentos de silêncio reflexivo, onde podemos permitir que as verdades divinas penetrem em nosso ser e moldem nosso caminho.
Após a clareza da vocação, Samuel experimentou a primeira onda de apreensão, um temor reverente diante da imensidão da tarefa que se apresentava. A voz que o chamara, agora silenciada momentaneamente, deixará um eco poderoso em sua alma. A consciência de sua própria juventude e inexperiência contrastava agudamente com a gravidade da comunicação divina que acabará de receber. Era como um jovem aprendiz de escriba, subitamente incumbido de redigir um decreto real de imensa importância. A pressão não vinha de uma expectativa externa imediata, mas da compreensão interna de que a mensagem divina exigia não apenas ser ouvida, mas também compreendida, discernida e, eventualmente, proclamada. Esse receio inicial não era um sinal de falta de fé, mas a manifestação natural de um coração que reconhecia a santidade da tarefa e a própria limitação humana. Ademais, essa apreensão se transformou em uma sede por sabedoria e discernimento. Samuel, antes confiante em sua obediência cega e na figura de autoridade de Eli, agora se via na necessidade de uma compreensão mais profunda. Ele percebeu que ser um canal não era um ato passivo, mas um processo ativo de aprendizado. Assim como um rio, para levar vida ao seu destino, precisa ser nutrido por inúmeras fontes, a mensagem divina em Samuel precisava ser moldada e refinada. Sua busca por mais conhecimento e entendimento não era uma desconfiança na voz que o chamara, mas uma demonstração de respeito pela seriedade da comunicação. Considere como, ao aprender uma nova habilidade complexa, buscamos mentores, livros e prática para aprimorar nossa compreensão. Samuel, em sua esfera espiritual, embarcava em uma jornada semelhante de aquisição de conhecimento sagrado. Outrossim, a transição de servo para profeta exigiu um despojamento de sua antiga identidade. A inocência que antes o protegia da complexidade do mundo agora precisava ceder espaço a uma maturidade espiritual forjada na fornalha da responsabilidade divina. A figura de Eli, antes um ponto de referência absoluto, agora se apresentava de maneira distinta. Ele não era mais apenas o sumo sacerdote a quem servir, mas um homem, com suas falhas e limitações, que agora precisaria ser instruído por aquele que um dia o serviu. Essa inversão de papéis, embora potencialmente desconfortável, era um testemunho da soberania divina. Deus não estava limitado pelas estruturas humanas de autoridade, mas operava de acordo com seu próprio plano, usando os mais inesperados para trazer seus desígnios à fruição. Pense em como um jovem atleta, após um treinamento árduo, pode superar seu próprio treinador em habilidade. Aqui, o princípio é análogo, mas em uma esfera espiritual. Além disso, a necessidade de discernir a vontade divina em meio a um contexto de decadência espiritual adicionou uma camada de complexidade à missão de Samuel. O templo, símbolo da presença de Deus, estava também sob a sombra da negligência e da corrupção. Isso significava que a mensagem que Samuel receberia não seria apenas um eco de santidade pura, mas uma intervenção divina em um mundo imperfeito, muitas vezes confrontacional. Ele não seria apenas um arauto de boas novas, mas um agente de mudança, um reformador. Essa percepção trouxe uma nova dimensão à sua apreensão, a responsabilidade de falar a verdade, mesmo quando desagradável, e de fazê-lo com a sabedoria e o discernimento que Deus lhe concederia. Agora, ao você enfrentar situações onde a verdade é evitada ou distorcida, reflita sobre a coragem e a clareza necessárias para Samuel em seu ministério incipiente. Finalmente, o despertar para essa nova realidade impôs a Samuel a necessidade de cultivar uma vida interior de constante comunhão com Deus. A voz que o chamara precisava ser ouvida repetidamente, não apenas em momentos de revelação explícita, mas nos silêncios, nas reflexões, nas decisões cotidianas. A santidade da arca, a luz etérea, tudo isso serviu como catalisadores, mas a verdadeira conexão seria sustentada por uma disciplina espiritual contínua. Ele precisava aprender a ouvir não apenas as palavras de Deus, mas o próprio coração de Deus, para que suas ações e palavras fossem um reflexo fiel de sua vontade. Essa busca por uma vida interior profunda e ininterrupta é a base sobre a qual toda vocação divina é construída, um lembrete perene para todos nós de que a verdadeira força espiritual reside na intimidade com o Criador. A crescente compreensão de Samuel sobre sua vocação não se limitou à percepção da origem divina da voz, mas desdobrou-se na apreensão das implicações de sua missão em um cenário de desvio espiritual.
Ele percebeu que o chamado não era um convite a um serviço sacerdotal tradicional dentro das estruturas existentes, mas uma designação para atuar como um ponto de inflexão. O templo, embora sagrado em sua essência, estava infiltrado por práticas que não condiziam com a pureza exigida pelo Senhor. Os filhos de Eli, com suas condutas inescrupulosas, não eram apenas exemplos de fraqueza individual, mas um sintoma de uma deterioração mais profunda que afetava a própria legitimidade do culto. Para Samuel, isso significava que sua tarefa seria dupla: ouvir a voz de Deus com clareza e, subsequentemente, confrontar a realidade de um povo e de uma liderança que haviam se distanciado dos caminhos divinos. Por conseguinte, o jovem servo começou a discernir que a comunicação de Deus era frequentemente direcionada a corrigir, a repreender e a restaurar, e não apenas a confortar ou a instruir em práticas já estabelecidas. A luz etérea que outrora apenas o despertar agora parecia iluminar as falhas e as transgressões que se escondiam nas sombras do santuário. Ele compreendeu que ser um porta-voz divino implicava carregar um fardo, o peso da verdade que precisa ser dita, mesmo quando essa verdade é desconfortável para os ouvintes. Essa percepção gerou um novo nível de hesitação, não por medo pessoal, mas pela gravidade da responsabilidade de transmitir mensagens que poderiam abalar as fundações da ordem estabelecida. Agora, imagine você em uma situação onde precisa entregar notícias difíceis a alguém que ama. A apreensão de Samuel reflete essa complexidade de comunicar verdades necessárias, mas potencialmente dolorosas. Ademais, Samuel passou a reconhecer que o chamado divino transcende a esfera pessoal e reverbera em toda a comunidade. A mensagem que ele receberia não seria para seu benefício individual, mas para a edificação e, se necessário, a correção de toda a nação de Israel. Essa abrangência da vocação significava que sua jornada não seria solitária, mas implicaria interagir com um povo que, em sua maioria, talvez não estivesse preparado para receber tal palavra. A pureza de sua intenção, antes um escudo contra a confusão, agora se tornava a base para a coragem necessária para enfrentar a resistência potencial. Ele percebeu que a obediência a Deus exigia não apenas receptividade, mas também uma certa audácia para proclamar a verdade em um ambiente onde ela poderia ser recebida com ceticismo ou até mesmo hostilidade. Além disso, a natureza da mensagem divina começou a se revelar como um chamado à transformação, não apenas de indivíduos, mas de sistemas e estruturas. A conduta dos filhos de Eli não era um incidente isolado, mas um reflexo de uma desordem mais ampla que precisava ser abordada. Samuel começou a entender que sua função não seria apenas a de transmitir oráculos, mas de ser um agente de mudança, um instrumento para reintroduzir a retidão onde ela havia sido negligenciada. Essa compreensão adicionou uma camada de urgência ao seu aprendizado, pois ele sabia que precisaria não apenas ouvir, mas também interpretar e aplicar a vontade de Deus de maneira prática e transformadora. Isso nos leva a refletir sobre como chamados divinos em nossas vidas muitas vezes exigem que sejamos agentes de mudança em nossos próprios ambientes, promovendo justiça e retidão. Finalmente, Samuel compreendeu que a força para cumprir tal missão não viria de sua própria juventude ou sabedoria limitada, mas diretamente da fonte da qual o chamado emanava. A luz etérea que o envolvera não era apenas um sinal de presença, mas uma infusão de poder espiritual. Ele percebeu que sua capacidade de confrontar a decadência, de discernir a verdade e de proclamá-la com ousadia seria um reflexo direto de sua comunhão contínua com Deus. Essa dependência total do poder divino, em vez de uma autoconfiança baseada em suas próprias capacidades, tornou-se o pilar de sua futura força. A apreensão inicial cedeu lugar a uma confiança fundamentada, não em si mesmo, mas no Deus que o chamara e que prometera guiá-lo e fortalecê-lo em cada passo de sua jornada profética. A urgência da missão profética, uma vez claramente percebida por Samuel, cristalizou-se em uma profunda compreensão da responsabilidade pessoal que acompanhava a revelação divina. Ele não era mais apenas um ouvinte passivo, mas um recipiente ativo de uma verdade que exigia ação. A constatação de que a voz que o chamara não era apenas um fenômeno a ser admirado, mas uma instrução a ser executada, forçou-o a encarar a fragilidade das instituições religiosas de seu tempo. O sumo sacerdote Eli, outrora visto como um pilar inabalável de autoridade, agora se revelava um homem falível, cujos próprios filhos haviam manchado a santidade do ofício. Essa compreensão desmistificou a figura de Eli aos olhos de Samuel, não em um sentido de desrespeito, mas em uma realinhação de sua percepção à luz da verdade divina.
O menino entendeu que a fidelidade a Deus, e não a hierarquia humana, deveria ser sua bússola principal. Para além da necessidade de confrontar a fragilidade humana, Samuel percebeu que a comunicação divina frequentemente exigia uma reinterpretação radical das práticas estabelecidas. O templo, um local de adoração, corria o risco de se tornar um palco de hipocrisia se a essência da adoração, um coração contrito e obediente, fosse suplantada por rituais vazios. A luz que agora iluminava as ações de Eli e seus filhos não era uma condenação arbitrária, mas um convite à introspecção e à reforma. Samuel começou a vislumbrar que seu papel seria o de um catalisador para essa renovação espiritual, um mensageiro que traria à tona a discrepância entre a santidade de Deus e a mundanidade de seu povo. Agora, considere como, em suas próprias interações sociais ou profissionais, a necessidade de trazer à luz verdades incômodas pode ser o primeiro passo para uma mudança positiva e necessária. Ademais, a magnitude do chamado revelou a Samuel a interconexão entre o espiritual e o temporal. Ele compreendeu que as decisões humanas e as falhas morais tinham consequências tangíveis que afetavam o bem-estar da nação como um todo. A decadência dentro do santuário não era um problema isolado, mas um sintoma de uma doença mais profunda que afetava a relação de Israel com Deus, e, consequentemente, sua prosperidade e segurança. Essa percepção ampliou a visão de Samuel. Ele não estava apenas aprendendo a ouvir, mas a compreender as ramificações da obediência ou desobediência a Deus em todas as esferas da vida. Pense em como uma decisão de integridade em um pequeno negócio pode, a longo prazo, impactar a confiança do mercado. Essa analogia ilustra como as ações individuais ressoam em um todo maior. Outro assim, Samuel iniciou um processo de discernimento sobre a natureza da liderança espiritual. Ele percebeu que a verdadeira liderança, especialmente a que opera sob a égide divina, não se baseia em poder ou prestígio, mas em integridade e obediência. A falha dos filhos de Eli em demonstrar tais qualidades destacava a importância de um coração verdadeiramente dedicado ao serviço de Deus. Essa lição inicial moldaria a própria abordagem de Samuel à liderança, preparando-o para um futuro onde ele, por sua vez, se tornaria um guia espiritual para a nação. Ele aprendeu que a autoridade, quando não fundamentada na verdade e na justiça, torna-se um fardo insustentável, em última instância, um caminho para a ruína. Reflita sobre líderes em sua comunidade que exemplificam essa integridade, a influência deles transcende suas posições formais. Finalmente, a compreensão de Samuel atingiu um novo patamar ao perceber que a voz divina, embora possa instruir e repreender, é sempre um convite à restauração. A severidade das mensagens não era um fim em si mesma, mas um meio para reconduzir o povo de volta a um relacionamento correto com Deus. Ele entendeu que seu papel seria o de anunciar a verdade de Deus com amor e justiça, buscando não a condenação, mas a reconciliação. Essa visão holística da missão, integrando a correção à promessa de restauração, conferiu a Samuel uma maturidade espiritual que transcendia sua idade. Ele se tornou um farol de esperança, não apenas um arauto de advertência, mas um prenúncio da possibilidade de um novo começo, ancorado na fidelidade de Deus à sua aliança e na disposição humana de responder ao seu chamado. Ao trilharmos os caminhos que nos conduziram até aqui, percebemos que a essência do chamado de Samuel transcende o mero evento histórico. Não se trata apenas de um menino que ouviu uma voz no silêncio de um templo, mas de um profundo mergulho na dinâmica da comunicação divina e na receptividade humana. O que se desdobrou diante de nossos olhos foi um testemunho do modo como a verdade se revela, muitas vezes em contraponto às nossas expectativas mais imediatas, exigindo uma reorientação de nossa percepção e um aprofundamento de nossa escuta. A jornada, que começou com a confusão juvenil, evoluiu para uma compreensão mais sutil da natureza da autoridade e da responsabilidade, à medida que as fragilidades humanas se tornavam evidentes em contraste com a pureza do chamado. Nesta perspectiva, a luz que outrora iluminou o santuário físico parece agora irradiar para o interior, dissipando as sombras das nossas próprias suposições. Os fios de discernimento que Samuel teceu, ao navegar entre a obediência devida a Eli e a obediência primordial a Deus, ecoam em nossa própria busca por clareza em um mundo repleto de vozes e influências. Compreendemos que a verdadeira força não reside na ausência de receio, mas na capacidade de prosseguir, mesmo diante da imensidão da tarefa e da complexidade das circunstâncias. A transformação que se operou em Samuel,
de servo arauto, é um espelho da potencial metamorfose que aguarda aqueles que se dispõem a ouvir com o coração aberto e a responder com humildade e coragem. À medida que avançamos em direção à reflexão final, é imperativo reconhecer que os momentos cruciais desta narrativa atuam como pedras angulares, sustentando um edifício de significado que se estende para além do tempo e do espaço. As experiências de Samuel não são eventos isolados, mas elos em uma corrente contínua de revelação e resposta. A forma como a santidade se manifesta, não apenas em locais consagrados, mas na disposição de um espírito atento, é uma lição que ressoa profundamente. Os desafios enfrentados e superados moldam não apenas o indivíduo, mas pavimentam o caminho para transformações mais amplas, cujas sementes são plantadas nos atos de fé e obediência. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que as narrativas sagradas nos convidam a uma contemplação contínua. A maneira como a verdade divina se insinua, muitas vezes de forma inesperada, e a maneira como ela nos impulsiona a reavaliar nossas prioridades e nosso lugar no grande plano, criam um mosaico de aprendizado. Os ecos da voz que Samuel ouviu nos lembram que a comunicação espiritual é uma via de mão dupla, que exige nossa participação ativa e nossa disposição para sermos moldados. A jornada, portanto, não termina com a compreensão inicial, mas se aprofunda à medida que integramos essas percepções em nossa própria caminhada, preparando o terreno para a mensagem derradeira que consolidará o legado desta história atemporal. A jornada de Samuel, que se iniciou no sussurro de uma voz em meio ao silêncio sagrado, culmina não em um fim, mas em um limiar. O eco daquele chamado primordial ressoa através dos tempos, lembrando-nos que o divino frequentemente se manifesta não em estrondos, mas em uma quietude que nos convida a uma escuta mais profunda. A inocência juvenil de Samuel, longe de ser uma fraqueza, revelou-se o terreno fértil onde a verdade divina pôde germinar sem o empecilho das convenções ou do orgulho. Vimos como a desmistificação da autoridade humana, personificada na figura de Eli, não levou à descrença, mas a um alinhamento mais puro com a soberania inquestionável de Deus. A luz etérea que banhou o santuário serviu como um farol, não apenas para expor as falhas terrenas, mas para guiar Samuel em direção a uma compreensão mais vasta de seu propósito. O que emerge, então, não é a simples narrativa de um profeta em formação, mas um convite atemporal a discernimento. A capacidade de separar o sinal do ruído, de reconhecer a voz de Deus em meio às cacofonias do mundo, é uma habilidade espiritual que exige cultivo constante. A hesitação inicial de Samuel, seu receio diante da imensidão da tarefa, não foram obstáculos intransponíveis, mas sim degraus que o elevaram a uma nova estatura de fé e responsabilidade. Ele aprendeu que a comunicação divina, por mais direta que pareça, exige um coração preparado, um espírito disposto a ser moldado, não para a glória própria, mas para o serviço de um propósito maior. A transformação de servo em mensageiro, de ouvinte em profeta, é a demonstração de que a obediência radical abre as portas para um desdobramento de potencial que transcende as limitações humanas. A lição que perdura é a da santidade inerente à disposição. Deus busca corações que, como o de Samuel, estejam prontos para responder com um simples, mas poderoso: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Essa prontidão não implica ausência de questionamentos ou de receios, mas a coragem de abraçar o chamado, confiando que a fonte da vocação proverá a sabedoria e a força necessárias. A história nos ensina que os momentos mais significativos de nossa jornada espiritual não são definidos pela grandiosidade dos eventos externos, mas pela profundidade de nossa entrega interior. A luz que iluminou o templo de outrora agora nos chama a acender a luz da escuta atenta em nossos próprios santuários interiores. A verdadeira prática começa agora, na cotidiana arte de ouvir o sussurro divino e responder com um coração humilde e um espírito dedicado, permitindo que a vontade de Deus se manifeste através de nós, para o bem de todos.